É o cheiro da grama na primavera. E o som dos pássaros. Eu sei que estou em casa. Meus pais viveram aqui nessa terra. E você não pode me entender sem compreender o lugar onde fui criado. Todas as religiões possuem uma história sobre a criação. Então, o que essas histórias falam sobre quem somos ou de onde viemos? Estou viajando para descobrir onde começamos. Jerusalém é concebida como o Éden, como o paraíso. Para desencavar as raízes mais antigas da civilização. Essa é a parte maia. Essa é a história da Gênese maia. Para localizar a gênese da própria religião. As pessoas literalmente viviam com os ancestrais. E vou voltar ao início dos tempos. Os hindus não acreditam em uma criação. Eles dizem que são ciclos de criação. Para descobrir se a ciência e a religião podem coexistir. O Big Bang não é a criação, porque não sabemos o que havia antes do Big Bang. A história de Deus com Morgan Freeman. A criação. Existem bilhões de nós nesse planeta. É difícil acreditar que todos nós viemos de um homem e de uma mulher. Mas viemos. Quem eram eles? Quando e onde eles viveram? As tradições judaica, cristã e muçulmana traçam nossa origem até Adão e Eva. O livro do Gênesis diz que eles vieram de um lugar chamado Éden, perto dos rios Tigre e Eufrates, em algum lugar perto do antigo Oriente Próximo. Ninguém conseguiu encontrar o local do Jardim do Éden, apesar de muitos terem tentado. Mas por que queremos encontrá-lo? Bom, o motivo é interessante. O Jardim do Éden não representa apenas o começo da humanidade. É o começo da nossa conversa com Deus. E descobrir onde e quando isso aconteceu nos diria um bocado sobre quem somos. Por isso, estou indo a Jerusalém. Essa é uma das cidades mais antigas do mundo. Existem provas de que pessoas vivem aqui há mais de 7.000 anos. Hoje é o centro religioso do mundo judaico. Foi por aqui que o Gênesis foi escrito há cerca de 2.500 anos. A arqueóloga Jodie Magnus está me levando para a Basílica do Santo Sepulcro, onde existe um elo pouco conhecido com o Jardim do Éden. Então é essa aqui. Essa aqui é a Basílica do Santo Sepulcro. Muitos cristãos acreditam que este é o local onde Jesus foi crucificado e enterrado. Mas outra antiga tradição também diz que esse é o local onde foi enterrado Adão. Essa área em que estamos entrando fica debaixo da rocha do Gólgota, que é o afloramento rochoso em que os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado. Aqui é chamado de Capela de Adão. Existe uma tradição muito antiga do cristianismo que liga este local a Adão, o primeiro homem. Quando Jesus foi crucificado no topo da rocha, acima de nós, seu sangue escorregou para baixo por uma rachadura na rocha e Adão, o primeiro homem, estava enterrado aqui. E quando o sangue de Jesus encostou em Adão, Adão então ressuscitou. Há quase 1.700 anos, quando o imperador romano Constantino construiu a Basílica, ele também fez um santuário em volta dessa rachadura na rocha do Gólgota, a Capela de Adão. Mas isso não contradiz a passagem da Bíblia que diz que o Jardim do Éden era localizado em algum lugar entre o Eufrates e Tigre. O Tigre. Bom, a versão da história que chegou ao livro do Gênesis parece colocar o Jardim do Éden em algum lugar da Mesopotâmia, que é a área do Iraque moderno. Mas como você acha que surgiu
essa tradição de Adão estar aqui em Jerusalém? Eu acho que Adão provavelmente tem uma conexão muito especial com Jerusalém. O Jardim do Éden, o paraíso, torna-se conceituado como o local onde a presença de Deus habita. No judaísmo primitivo, na época de Jesus, a presença de Deus habitava o templo, no monte do templo. E, portanto, Jerusalém era concebida como o Éden, como o paraíso. Então, você está dizendo que o Éden também pode ser uma metáfora? Isso, é isso mesmo. É claro, Adão foi o primeiro humano. E em hebraico, a palavra Adão, Adam, significa apenas homem. Então, espera aí. claro. Você disse uma coisa agora. A palavra Adão significa apenas homem? Isso. Adão. É? E além disso, na palavra Adam, se você tirar a letra A, fica só com D-A-M. Em hebraico, dam quer dizer sangue. Ou se você colocar um A e um H no final, tem Adamá, que significa terra. É o sangue e a terra. É. Então tá, tudo bem. Será que a história da expulsão de Adão e Eva do paraíso também tem um significado metafórico? Adão e Eva viviam em uma terra de fartura. Mas quando comeram o fruto da árvore proibida, eles foram expulsos e forçados a trabalhar na terra. Em outras palavras, se tornaram os primeiros fazendeiros. Estou indo para uma região onde pesquisadores estão escavando algumas das mais antigas comunidades agrícolas na Turquia Central. Estou interessado em descobrir se o nascimento da agricultura e o nascimento da crença em Deus estão ligados. Será que isso aqui foi o Éden? Amy? Oi, vamos entrando. A arqueóloga Amy Bogart tem escavado com sua equipe aqui em Çatalhöyük por 2 décadas. Bem-vindo. Obrigado. Então, Çatalhöyük. Um assentamento com 9.000 anos. 9.000 anos. Incrível, não é? Então, a extensão total é de 32 acres, equivalente a 20 campos de futebol de extensão. Campos de futebol ou de futebol americano? Não sei. Provavelmente futebol. Tá bom. Mas eles têm tamanhos muito parecidos. É. Você pode ver que aquelas casas são muito coladas umas nas outras. Não há muito espaço entre elas. Não há espaço nenhum entre elas. É. Elas não tinham janelas nem portas. Cada casa devia ter sua própria entrada por Devia? cima. É. Çatalhöyük era uma cidade sem ruas. As pessoas que viveram aqui caminhavam pela cidade por cima dos telhados. E elas também trabalhavam nos telhados. As pessoas de Çatalhöyük foram alguns dos primeiros habitantes das cidades. Mas eu quero saber se eles também foram alguns dos primeiros crentes. Eles achavam que o mundo havia sido criado por um Deus? Amy me leva até uma casa que pode possuir as respostas. Para que serve aquele buraco com uma margem vermelha que parece muito definido? E se tem um sentido? É um detalhe típico que você encontra em Chatal e que é um nicho para esconder as coisas. Como dinheiro em obsidiana, sabe? O vidro vulcânico que era valioso como material cortante. Você não encontra com facilidade. Isso mesmo. Os esconderijos mais importantes que os arqueólogos encontraram aqui ficam debaixo das áreas de dormir. Tá, e o que são aqueles buracos ali em cima? Na verdade, aquilo são túmulos. São fossos onde... Espera um pouco. Um ser humano não caberia ali. Um bebê, talvez. A forma que eles tinham para colocar os adultos maduros nesses fossos era amarrá-los muito bem, em uma posição flexionada. E os buracos eram reabertos e novos indivíduos eram colocados enquanto a casa existisse. Olha. As pessoas eram enterradas debaixo das plataformas, então elas literalmente viviam com os ancestrais. Isso parece ter algum conteúdo religioso. Acho que você tem razão.
E isso levanta perguntas sobre o que você pode chamar de práticas ritualísticas, que pareciam ser cruciais para a vida em comunidade. Será que esses enterros são provas de uma crença em Deus? O antropólogo Harvey Whitehouse está tentando entrar nas mentes desses primeiros habitantes da cidade. Isso aqui é um modelo autêntico de como achamos que devia ser uma casa típica de Satalhuk. Esses são os tipos de objetos que podíamos esperar encontrar em uma dessas casas. Aqui temos exemplos de arte nas paredes. Podemos encontrar cabeças de touro. A gente costuma encontrar elas dentro das paredes. Em um caso, eu as vi arrumadas como se fossem um escudo protetor em volta desses espaços vazios. E sabemos que esses espaços eram usados para dormir. Mas, Harvey, você é um antropólogo. Então, você entende mais sobre as mentes dessas pessoas, não é? Bom, a minha imaginação corre solta em um ambiente como esse, porque eu vi o tipo de coisa que sai das paredes e o que eles encontraram debaixo do chão. Sabemos que haviam rituais muito interessantes envolvendo o enterro dos restos humanos. Mas esses objetos ficavam em várias caixas que eram periodicamente levadas para fora. Nós não sabemos o que eles faziam com elas, mas em muitos casos eram recolocados de volta com muito cuidado e substituídas. É quase como se isso não fosse um ambiente doméstico. Era como se fosse um templo vivo. Você usou a palavra templo. Templo, bom. O que é um templo, além de um tipo de ambiente em que a vida ritualística de uma comunidade é conduzida? Então eu acho que era isso que acontecia dentro daquelas casas. Aqui em Çatalhöyük ocorriam, obviamente, todos os tipos de rituais, em especial rituais funerários, mas nenhum sinal de uma religião organizada. E por isso a pergunta permanece sem resposta para mim. Será que a religião permitiu que os homens vivessem juntos, plantassem alimento? Ou a civilização deu origem à nossa crença em Deus? Quando estava em Çatalhöyük, eu soube de outra escavação a poucas centenas de quilômetros ao leste, que pode ter a minha resposta. É um sítio de 11.000 anos que fica entre os rios Tigre e Eufrates. A localização bíblica do Éden. Tá, agora estamos na área delimitada D. A área mais conservada entre as que temos aqui. Fizemos um teste de radiocarbono e descobrimos que eles datam de 9.400 anos mais ou menos antes de Cristo. Esse lugar se chama Göbekli Tepe. E aqui posso encontrar provas dos primeiros momentos em que humanos adoraram o divino. Arquitetos da Idade da Pedra construíram 20 setores monumentais feitos de grandes pilares em forma de T. O arqueólogo Lee Clare lidera a equipe que tenta decifrar seus mistérios. Os dois pilares centrais no meio de uma construção oval e o muro em volta dela, em intervalos regulares, parecem pilares em T menores. Animais apavorantes foram entalhados em alguns dos pilares. Mas as formas em T das pedras podem representar a forma humana. Podem ser homens ou podem ser deuses. Se você olhar com cuidado no topo, o T é a cabeça e do outro lado, do lado maior, tem um braço para baixo. Dá para ver uma fivela de cinto aqui. Eles podem ser ancestrais mitológicos. Uma outra alternativa é que eles podiam ser as primeiras deidades, os primeiros deuses, que essas pessoas deviam adorar nessa estrutura toda circular. Lee e a maioria dos arqueólogos acreditam que esses círculos de pedra eram usados para rituais, mas que ninguém de fato vivia aqui. Os humanos em Göbekli Tepe eram caçadores andarilhos, não fazendeiros estabelecidos. Então, por que eles construiriam um local permanente para adoração em um local fixo? É uma das maiores perguntas que nos fazemos nesse sítio. Por que eles vieram? Mas o importante é, naquele tempo, as comunidades estavam ficando maiores e maiores, e havia dificuldades para conseguir recursos locais. E como as comunidades estavam crescendo, havia risco de conflitos.
As pessoas tiveram problemas em manter os relacionamentos, em manter as comunicações. A crescente população significava que pessoas que mal se conheciam tinham que trabalhar juntas. Isso era uma receita para o conflito. Os rituais religiosos em Göbekli Tepe podem ter acalmado esses conflitos. É possível que, pela primeira vez na história da humanidade, pessoas de grupos diferentes tenham se juntado em volta de crenças em comum. E nesses primeiros momentos que formaram a religião, eles podem ter compartilhado histórias sobre os locais de onde vieram. Histórias que celebravam um passado em comum e os uniram para o futuro. Göbekli Tepe traça o nascimento da adoração religiosa há mais de 11 mil anos. Muito tempo antes dos muçulmanos, cristãos, judeus, hindus ou budistas. As pessoas se uniam para conversar, comer e adorar. Pode ser que a força motora por trás do nosso maior feito, a civilização, tenha sido Deus. Mas hoje, nós não compartilhamos mais uma história sobre a criação. Vivemos em uma sociedade global, formada por diferentes culturas, e a ciência nos deu uma nova perspectiva sobre a criação. Ela até mesmo alega saber o segredo máximo da nossa origem cósmica. Será que a ciência e a religião podem concordar sobre a criação? A história da nossa criação me confunde desde que eu era um menino. Ela começou bem aqui, em uma igreja em Greenwood, Mississippi.
mesmo antes de entrar no santuário. Mas não para uma pessoa baixa como eu. E aí você chega ao local onde pode ver a mãe Ganga. O que ela está segurando na mão esquerda superior? Ela está segurando uma lótus. Aquilo lótus? é um símbolo de pureza. Tá. Porque a lótus nasce da lama, mas não fica manchada pela lama. No princípio, os hindus acreditavam que Ganga fluía nos céus, mas ela foi capturada pelo deus criador Brahma. Então, Brahma decidiu mandar o rio Ganga para a terra. Mas havia um problema. Ganga possuía tanta força que, se ela fosse para a terra, ela é a mãe porque dá vida a tudo. Esse rio sagrado veio de um rio nos céus que chamamos de Via Láctea. Dizem que a Via Láctea, na verdade, é um reflexo do que vemos naquelas águas que estão muito além. Os cientistas datam o universo com cerca de 14 bilhões de anos. Pelo que sabemos. O que os hindus acham disso? Os hindus não acreditam em uma criação. Eles dizem que são ciclos de criação. Tá bom. E que a criação primordial pode ter acontecido há mais ou menos 8,6 bilhões de anos. Tá bom. Na verdade, toda a criação é difícil demais de compreender, porque dizemos que deuses como Brahma criaram o universo. Mas aí surge outra pergunta. Quem criou Brahma? Isso. E aí... Essa é sempre a pergunta, não é? A criação surgiu e depois os deuses surgiram. Dizem que os sábios, quando estão no seu transe, recebem essa revelação sobre como a criação aconteceu. Mas, como não estamos nesse nível de consciência, você e eu, pessoas comuns, Da criação que aconteceu. a oração é essa. Deus, você é como meu pai, como minha mãe. Como a minha mãe. Toda a minha existência é você. Toda minha existência é você. Eu sou apenas uma sombra. Sou um recipiente. Que contém você. Que contém... Isso é maravilhoso. 7 sacerdotes oferecem todos os elementos a Ganga. Água, ar, terra na forma de flores e o mais importante de todos, luz, que representa nossas almas. Conforme a cerimônia se encerra, as pessoas se juntam na beira da água para colocar a luz das suas próprias almas em um minúsculo recipiente. Essa é a nossa forma individual de nos oferecer ao rio. E as velas levam nossas almas ao rio. É a luz da minha alma. Minha alma. E diz, leve ela para onde você achar que será bom para mim. A versão hindu da criação me agrada.
Ela diz que os deuses ainda não existiam na criação original. Eles têm essa bela passagem do Rig Veda sobre o princípio. Não havia inexistência nem existência. Está dizendo que a ideia está além da definição humana, além do intelecto humano. Apenas aceite. De onde nós viemos? De um homem e uma mulher banidos do paraíso que começaram a trabalhar na terra? De gêmeos heróis plantando o milho que precisavam para começar uma civilização? De um grande rio que dá a vida a um povo inteiro? Essas ideias sobre nossa origem são as histórias mais antigas que temos. São palavras compartilhadas e lembranças distantes que formam a cola da nossa civilização. Nem todos compartilham a mesma história da criação. Todos viemos de lugares diferentes. Mas todos nós, seja lá em que acreditemos, podemos compartilhar uma coisa: a admiração e a gratidão por estarmos todos aqui.